Olá a todos, bom dia, ou boa tarde ou boa noite. Vamos aqui começar a nossa segunda parte do curso, né? Então, a primeira parte a gente fez um projeto em grupo, nós construímos uma partitura que teria um instrumento virtual, salvamos naqueles vários formatos, né? E preparamos todo o campo agora só para a gente fazer essa gravação de vídeo e no final postar no blog. Essa gravação de vídeo vai ser feita no Filmora, né? E aí a gente vai juntar os vários trechos, vai ficar na mesma tela todos os integrantes do grupo, tá bom? E a gravação do áudio vai ser feita aí no Audacity, no Cakewalk. A gente vai então hoje falar como que vai ser feita essa gravação, tá bom? E sugerir alguns equipamentos. Antes vamos só... então nós vamos trabalhar com esses dois softwares, né? Por que os dois softwares? Porque eu não queria que isso fosse um fator limitador para que vocês fizessem a disciplina. Tá? O Cakewalk ele tem um fator um pouco limitador e nós montamos o grupo sabendo que um do grupo tem que ter as configurações para ter o Cakewalk, tá bom? E qual é a configuração? Bom, primeiro é o sistema operacional. Precisa ter Windows ou Mac para ter o Cakewalk. E o Windows tem que ser 64 bits, não pode ser 32 bits, tá bom? É o pré-requisito mínimo, de Windows 8 para cima, tá bom? O Audacity já aceita Windows um pouco mais velhinhos, né? Eu acho que o 7 ele ainda aceita. E o Linux não pega no Cakewalk, então se você tiver Linux já é outro fator limitador, tá bom? E o Windows ele aceita 32 bits, tá bom? Então o Cakewalk só para o Windows 64 bits, tá bom? O Audacity ele aceita assim a partir de 1 GB de RAM e o Cakewalk ele precisa de 4 GB de RAM. Então provavelmente se você tiver um netbook você não vai ter 4 GB de RAM, nem vai ser 164 bits, ou se for um notebook um pouco mais antigo, tá? Então não tem problema, como foi dito lá no início da disciplina, você pode continuar na disciplina, só que você não vai poder usar o Cakewalk. Então daqui para frente, tudo o que eu fizer, quer dizer, tudo que eu fizer que for possível fazer nos dois, no Audacity e no Cakewalk, eu vou explicar nos dois. Vai ter uma parte que só vai poder ser feita no Cakewalk. E aí, obviamente, eu não tenho como fazer no Audacity. Então, você não vai fazer o líder do grupo que vai fazer. O líder ou, se o grupo tiver mais de uma pessoa com essas configurações aqui que permita instalar o Cakewalk, pode ser uma segunda pessoa. Beleza? Então, vamos lá. Vamos pegar as principais diferenças. O Audacity ele é um áudio, ele é chamado de DAW, que é o Digital Audio Workstation, tá bom? E o Cakewalk, além dele gravar áudio, ele também vai gravar MIDI. Nós já fizemos aí, tivemos uma interação com MIDI lá no Musiccore, tá bom? E o Audacity ele tem efeitos de áudio, né? E o Cakewalk, no caso, ele tem efeitos de áudio e MIDI também, né? Aquele opera com MIDI, tá bom? Então, esses efeitos de áudio, ele aqui no Audacity não suporta o VST, nem o VSTI, que são os instrumentos virtuais, tá bom? Já o Cakewalk ele vai suportar essa categoria de VST e VSTI, tá bom? E o que é isso, né? Na verdade, são os plugins, né? O Audacity também tem os plugins, mas é um tipo de plugin muito comum, tá? Que é o VST, que você pode tanto comprar. Na verdade, o Cakewalk ele já vai vir com os VSTs gratuitos dele, e não são muitos, mas são muito bons os VSTs dele, tá bom? O Audacity, lembrando que a gente só está trabalhando com software gratuito, tá? Então, em português,
Então o Cakewalk ele já está em português, tá bom? O Audacity também. O VST, então, a gente vai ver isso aí mais detalhado ao longo da disciplina, mas VST a gente pode comprar ou já tem ótimos VSTs gratuitos. E VSTs também, que são instrumentos virtuais para trabalhar com MIDI. Tá bom? A gente vai ver isso mais detalhado. O Audacity ele não suporta arquivo de vídeo e o Cakewalk ele já suporta, então se eu mandar arquivo de vídeo ele separa o áudio, tá bom? Mas nós não vamos usar o áudio do MIDI, tá bom? Então essa parte é importante. Como que nós vamos fazer isso, tá? Nós vamos gravar o áudio e o vídeo separados, de equipamentos separados, ou seja, eu não vou pegar um celular e vamos gravar tocando o áudio e o vídeo e vou trabalhar em cima disso. Não é assim que a gente vai fazer, tá bom? A gente vai, no caso, gravar um áudio diretamente do Audacity ou do Cakewalk, aquele que a gente for usar. Não sendo possível, ou dependendo do instrumento, se você não tiver um microfone, dependendo do equipamento que você tenha, ok, nós vamos gravar o áudio sim do celular, mas a gente vai usar então um celular para gravar o áudio e outro para gravar o vídeo, tá bom? Que nós vamos fazer esse tratamento separado. Bom, então a preferência é não gravar no celular, é gravar o áudio diretamente nesses softwares, tá bom? Gravar o vídeo separado, né? Enquanto gravo o áudio, também gravo o vídeo. Cada componente do grupo, né? Cada integrante vai gravar o seu áudio dessa forma aqui que eu falei e vai fazer uma pré-mixagem. E aí depois vai exportar e vai colocar para os como já exporta como Wave, né? E vai colocar com os demais do grupo, tá bom? Bom, na verdade a gente pode trabalhar aqui com MP3 por conta de como é só um projeto e vai ser tudo online. Dependendo da internet de vocês pode ficar um pouco ruim o Wave, né? Então assim, né? Cada componente vai gravar o seu áudio e vai exportar, vai ficar lá um arquivo de áudio, né? E aí depois que tudo estiver pronto, o líder do grupo, outra pessoa que tiver o Cakewalk, porque aí isso tem que ser no Cakewalk, ele vai gravar o MIDI. Então a gente vai trabalhar com MIDI. O que é esse MIDI? É o instrumento virtual que a gente criou lá no... Tá bom? Lá no... Eita, eu tô esquecendo o nome do programa Musiccore hoje. Caramba, já tá demorando. Bom, já tá meio tarde. Deu bastante trabalho montar essa aula aqui, então me desculpem aí. Tá um pouco lento. Opcionalmente, isso não vai ser obrigatório, né? Então, obrigatório é tratar o MIDI que a gente criou lá. Se esse líder do grupo tiver um instrumento MIDI, 99% dos casos é o teclado, embora não seja só o teclado, né? Como eu já falei. Então ele pode criar uma outra coisa, mas é opcional, tá bom? Vai dar mais trabalho, o tempo tá nessa parte é um pouco mais curto, mas é opcional. Se quiser, pode gravar do teclado USB. A gente vai falar um pouco sobre isso. Ao final, um componente irá mixar todos os áudios e exportar. E não precisa ser necessariamente a pessoa que tem o Cakewalk, né? Ou o líder. Isso pode ser feito no Audacity também, tá bom? Lembrando que eu vou sempre mandar um vídeo para o mesmo assunto do Audacity, como faz no Audacity, como faz no Cakewalk. Não é que você precisa fazer nos dois programas, é que eu optei por trabalhar com esses dois programas porque eu não quis limitar, como eu já falei, que todo mundo tivesse aquela configuração para poder usar o Cakewalk, que seria o mais completo, né? E o Cakewalk tem coisas mais avançadas. O que não quer dizer que necessariamente seja, então tem que usar o Cakewalk, porque depende. A gente vai trabalhar para esse projeto com recursos simples, assim, tá bom? Eu não vou me aprofundar nesses programas, né? Fazer uma coisa tão avançada. Você, depois da disciplina, pode ter tempo para fazer isso, tá bom? Então, no final, a gente vai sincronizar os vídeos no Filmora e o áudio vai ser exportado, tá? Então, como assim? Vamos no passo a passo. Cada componente vai gravar o seu áudio. Aí vamos lá, o componente 1 gravou o violão e MP3, o outro gravou a voz e o outro gravou o teclado.
E aí tem a bateria eletrônica de instrumento virtual. Aí cada um gravou no Cakewalk. Vamos supor que o cara do teclado gravou no Cakewalk teclado, vai exportar como Wave, e aí o cara do instrumento virtual, da bateria virtual, gravou em mídia. Vai ficar 4 arquivos. Aí um componente do grupo vai mixar os áudios e aí vai exportar como um arquivo só, que é o áudio da banda valendo, tá bom? Como se fosse o disco. E aí no final, né, ele gravou o áudio separado e o vídeo. Então vai ter lá um arquivo da banda toda tocando, que já vai estar mixado, e aí vai ter 3 arquivos de, de vídeo, tá bom? 3 arquivos de vídeo. Então a tela vai ficar aqui, ó, dividida em 4, né? E aí vai ter 1, 2, o 1 tocando aqui o teclado, o que eu falei mesmo? 2 o violão, acho que era isso, e o 3 a voz, acho que foi isso que eu falei, né? E o quarto, que é o instrumento virtual, aí só vai ficar, né, vai ficar aparecendo o vídeo dos 3 tocando aqui, 3 arquivos de vídeo, e o quarto vai ser o do instrumento virtual, que vai ficar a imagem aqui da partitura, fora a partitura aparecendo nos outros. Então esse que vai ser o nosso, né, o nosso trabalho final, ele vai ficar assim, tá bom? Sendo que o áudio da câmera, porque quando gravou, o cara gravou lá cantando, aí ele gravou no computador, né, com microfone no computador, só que ele gravou no celular, por exemplo, e aí no celular vai ter um áudio. Tudo bem, esse áudio vai ser importante, né? Mas no final a gente vai descartar, tá bom? E eu vou falar no final, mas vai ter uma claquete. O que é isso? Quando a gente grava, na hora de sincronizar, sempre antes de gravar, a gente vai bater palma, né? Então, como vai ter o metrônomo, a gente vai bater 2 palmas, ou 3 ou 4 lá no metrônomo, tá bom? Isso é importante na hora do cara sincronizar o vídeo junto com o áudio. Tá? Então agora vamos falar do equipamento ideal, né? Hoje a gente vai ficar bastante nesse papo do equipamento, e aí no próximo vídeo vocês já vão mexer o básico lá, e quando quiser já pode gravar, tá bom? Nessa aula já pode começar a gravar a sua parte aí na música, tá? O final, mas assiste essa aula toda até o final para a gente ver as várias formas que tem, tá bom? Então, aqui eu coloquei a máquina ideal e o básico, que seria o mínimo que a gente precisa ter, tá bom? Que isso foi até colocado lá na disciplina como pré-requisito. Então vamos lá. Qual o ideal? Né? O básico é você ter um computador, ponto. Com qualquer sistema operacional, tá bom? Aí o ideal é que você tenha um computador com mais de 4 GB de RAM, porque 4 GB é o mínimo, né, para rodar o Cakewalk. Quanto mais melhor, tá bom? Um bom processador, porque aí quanto mais áudio a gente for gravando, mais vai exigir do processador. Qual é o bom processador? Hoje em dia, né, esse vídeo ele está sendo gravado em julho de 2020, tá bom? Então, até tem uns preços aí que a gente vai ver dos equipamentos que também tá em julho de 2020, só para não ficar repetindo, né, a data. Né? Um bom processador hoje, né? Eu vou falar os da Intel, né? Os outros eu não conheço. Tem os AMD que são os equivalentes, né? Seria o i5 para cima, né? Um bom mesmo, né? O i3 já é considerado um bom processador, mas o i5 que é o legal mesmo. Então a gente já tem o i5, o i7 e o i9, que é um processador bem caro, né? Mas é isso. E uma placa de vídeo. Estou botando o ideal, né? Porque uma placa de vídeo, ela ajuda a gravação do áudio, tá bom? Porque ela tira o vídeo da placa on-board, tá bom? Mas disso tudo aqui, o mais importante mesmo é o 4 GB de RAM e o bom processador. Qual é o ideal? A gente ter uma interface de som, né? Porque aí você tira o onboard da placa de som, né? Você não trabalha com o som da sua placa-mãe, tá bom? Eu vou falar sobre o que é uma interface de som, vou explicar. Ah, não tem problema nenhum, você vai trabalhar com a placa de som onboard, que a placa da sua placa-mãe do seu computador, ela já tem o som, tá bom? Seja notebook, seja a própria placa-mãe, tá bom? Então,
O ideal é que você tenha microfones condensadores e dinâmicos, tá bom? Ou um deles, tá bom? Para você plugar na sua interface de som. E o básico é que você tenha para gravar o som um celular ou gravar o instrumento em linha no seu computador, que vai precisar do adaptador P2, P10, né? Vai ter a imagem dele lá que a gente vai falar. O ideal é que você tenha uma câmera digital, tem as filmadoras digitais hoje em dia, né? Ou uma webcam HD, né? Melhor ainda se for uma câmera digital 4K. E o básico é que você tenha outro celular para gravar o vídeo, tá bom? Então, ou a combinação disso aqui, né? O importante é o que você tem, tá bom? Então, como está na primeira semana de aula, né, dessa parte nova, a gente vai falar um pouco aí sobre os equipamentos. Pode ser que você tenha condições de comprar alguma coisa, pode ser que você não tenha, não tem problema, tá bom? Então eu comecei aqui com esse chamado básico zero, porque é o que eu não recomendo. É só se você não tiver os próximos de jeito nenhum, tiver numa situação financeira muito ruim e não puder. Enfim, o ideal é que você não tenha só isso, tá bom? Um celular só, eu precisava que fosse. Ah, mas eu não tenho dois celulares, porque eu só uso um. Tudo bem, eu preciso. Se você não tiver nenhum desses equipamentos que a gente passar, eu preciso que você, de preferência, tenha dois celulares. Você mora com alguém? Pede emprestado, vai ser algumas horas só para gravar uma coisa, tá bom? Se você mora sozinho, você vai ter um amigo, um parceiro, uma parceira, sei lá, um vizinho, qualquer coisa, tá bom? Para fazer isso. Por que, que o microfone não é ideal? Porque o microfone ele vai precisar estar perto da fonte sonora, tá bom? O que, que é a fonte sonora? Se você está cantando, é a sua boca, do violão, aqui, se bem que isso é um cavaquinho, né? Vai ser aqui a boca do violão, do cavaquinho. Se for um teclado, é o alto-falante, assim vai, tá bom? Então, porque ele precisa estar perto da fonte sonora. Se ele está perto, não vai ser uma boa imagem para te filmar, tá bom? Então eu preciso que tenha uma imagem boa, né? E geralmente a imagem boa ele precisa estar um pouco mais distante, né? Então ó, esse celular está aqui pertinho, o outro vai estar bem longe para pegar o rosto, pegar o corpo, tá bom? Então esse é o não recomendado, tá bom? Outra coisa que não é recomendado, nós já gravamos o audioguia lá no final, né? Que o audioguia esteja na caixa de som, né? Eu botei o desenho aqui da caixa de som. Por quê? Esse aqui não é nem não recomendado, esse aqui é proibido mesmo, tá bom? Porque numa situação extrema, você vai ter que me justificar muito, porque hoje em dia é quase impossível. Você não tem uma pessoa com celular. Eu realmente preciso para ficar com a qualidade mediana que você tenha no mínimo, esse é o mínimo do mínimo, 2 celulares, tá bom? Mas num caso extremo, beleza, posso até aceitar, não vai ficar bom, já adianto, mas tudo bem, tá? Agora, a caixa de som não vai rolar pelo seguinte, imagina que o áudio está tocando aqui, né? O audioguia está tocando na caixa de som e você está aqui cantando e gravando aqui, tá? Seja com um ou com 2 celulares, não importa, né? O microfone que estiver gravando o som, ele pode até estar perto da sua boca, mas ele vai dar interferência desse som. Esse som aqui, ele vai vazar para cá. E isso não pode acontecer, senão vai ficar horrível, tá? Então, a edição é proibida. Como é que resolve isso com fone de ouvido? Ah, mas precisa de um fone, qualquer fone de ouvido, tá bom? O que vai tocar o audioguia? Se for o computador, você pluga no computador. O que vai tocar o audioguia? Vai ser um outro celular? Terceiro celular, não sei, alguma coisa assim, um iPod? Beleza, é um microfone para ele, tá bom? Então, esse aqui é o não recomendado. Vamos então ao recomendado, né? O mais básico, agora vamos falar de instrumento acústico, de instrumento elétrico e eletrônico. Como que vai ser e vamos dar algumas opções, tá bom? Então vamos lá. Um instrumento acústico, né? Um saxofone, algum instrumento de sopro, voz, ou um violão que não tem amplificação. Então é que a gente vai fazer. Vai pegar o celular 1, vai usar ele como microfone.
Aí você tem alguns celulares, né, que não vem com Motorola, por exemplo, que é o meu. Eu sei que ele não vem com o microfone, um gravador de voz nativo. Aí você vai lá no Play Store e baixa, tá bom? O iPhone acho que já vem também. Então, você vai pegar esse celular, vai posicionar próximo da fonte sonora, aqui no meu slide devia estar até aqui perto, né, dessa parte aqui do saxofone. E o celular 2 aqui, ó, ele está mais afastado, então ele vai ser como câmera para pegar um take, tá bom? É importante, gente, qualquer que seja o instrumento, que tenha uma boa iluminação, tá bom? Ou que pelo menos não seja muito escuro, se você não tiver condições de ter uma luz contínua, alguma coisa assim, tá bom? Então isso é importante. E um computador, um iPod, como eu falei, alguma coisa que consiga disparar o audioguia, tá bom? Que foi criado lá. Por quê? Você vai ouvir o audioguia e vai tocar por cima. Não tem outra forma de fazer, tá? E esse audioguia, como está no fone de ouvido, isso não vai sair na gravação. E aí depois, isso tudo vai ser juntado e mixado, tá bom? Então você precisa de um audioguia para que a coisa dê certo. Esse audioguia foi gerado lá no Musiccore e agora você vai tocar por cima disso, tá bom? Então tá. Só um detalhe, esse audioguia tem duas maneiras de fazer isso, né? Ou esse audioguia, vamos supor que o grupo tenha o componente A, B e C, tá bom? Então, como que geralmente é feita uma gravação? Uma gravação, geralmente, tem um audioguia, né? E aí no audioguia você vai começar primeiro no instrumento de percussão, depois normalmente você vai colocar o baixo, depois você vai colocar os instrumentos de harmonia, né? Os acompanhamentos, né? E aí você vai colocar o instrumento de melodia, o solo, né? E se a música, né, for cantada, a voz vai ser o último, né? Se for uma canção, né? Geralmente é assim que se faz. Então a gente vai seguir mais ou menos isso. Então vamos supor que, né, o A toca baixo, aí vai ter lá o audioguia, o A vai tocar baixo. Então tem duas formas. O A grava pelo audioguia, o B grava pelo audioguia e o C grava pelo audioguia e no final junta todo mundo, tem essa opção, tá? Não acho a melhor das opções, né? Mas isso daí fica mais independente, porque se o cara do grupo tá atrasando a gravação, beleza, vai ter que ser assim mesmo, tá? Mas o ideal, a melhor gravação, a gente vai fazer assim, de preferência, o primeiro a gravar vai ser, se tiver no grupo, ou percussionista, ou baixista, né? Nessa ordem. Ou se a percussão ou baixo for um instrumento virtual, no caso, né, como está na aula posterior, porque isso dá um pouco mais de trabalho, isso vai ter que ficar por último, então tudo bem, tá? Mas aí vamos supor que o A toque baixo, aí o A vai ser o primeiro a gravar, e aí ele vai mandar esse baixo lá pro grupo. Aí ele pode gravar, ele vai ter que gravar na hora dele exportar. Ele pode exportar o baixo, ele vai ter que exportar o baixo separado e ele pode opcionalmente, se quiser, né, exportar o baixo junto com o audioguia. E aí o segundo, o B que vai tocar violão, ele pode ouvir, ao invés de só o audioguia, o baixo com o audioguia, né? E aí o B vai fazer a mesma coisa, né? Ele vai pegar aquele arquivo lá que é o audioguia, que não vai ter mais só o audioguia gerado lá no Musiccore, vai ser o audioguia mais o baixo, e aí o B ele vai gravar o violão, né? E aí ele vai botar o fone de ouvido, vai gravar e na hora de exportar ele vai exportar dois arquivos. Um arquivo que é o arquivo valendo para gravação e ele pode exportar um segundo junto com o audioguia. E aí o terceiro, quando for botar a voz, hipoteticamente, o terceiro vai ter
o audioguia original, mais baixo, mais violão. E aí para gravar a voz fica bem melhor, que ele vai ter o resultado próximo do final, tá bom? Então, principalmente se tiver solos, isso vai ter que ser feito. Essa é a situação ideal, tá bom? É assim que eu quero que vocês gravem. Mas, pô, o baixista que deveria ser o primeiro tá enrolando pra caramba. E aí? Fazer o quê? Grava sem ele, senão daqui a pouco acaba o prazo e não dá tempo. Mas, numa situação ideal, e eu espero que vocês se organizem para a situação ideal, é assim que vai ficar. Agora a gente tem aqui um básico com um microfone externo, tá bom? Pode ser que você já tenha um microfone externo, pode ser que você se anime de comprar para fazer. Se for comprar pela internet, só cuidado com prazo, tá bom? Então assim, aqui eu coloquei alguns tipos aqui de microfone que dá para ser colocado. Eu botei aqui, por exemplo, um celular com microfone externo. E aí tem alguns tipos de microfone aqui. Tem um microfone de lapela, né, que é esse aqui desse desenho, que é aquele que você coloca pode colocar na camisa se for cantar, alguma coisa assim. No caso aqui do violino você pode plugar nele, ou no instrumento de sopro também, plugar sempre perto da fonte de saída, né? No bocal do instrumento, bocal não, perdão, na saída de som do instrumento, na boca do violão também, se não tiver amplificado. E existe essa opção aqui, que é bastante interessante, de um microfone condensador para o celular. Esses preços aqui, como eu já falei, não vou ficar repetindo, foi em julho de 2020, e eu coloquei uma média de um equipamento barato, tá bom? A média de um equipamento barato. Se você pesquisar, vai ter a promoção de coisa mais barata e bem mais caro que isso. Essa opção do microfone condensador, para quem tem disposição de dinheiro para investir nisso, é bem interessante. Não é tão bom quanto um microfone condensador para computador, que a gente vai falar sobre isso, mas é uma opção interessante, tá bom? De repente um meio termo, tá? Que o microfone condensador ele vai ser caro e vai exigir equipamentos. É uma tecnologia aí recente, né? Então vale a pena. Só alguns cuidados se você se animar de comprar isso para celular, caso você não tenha. Primeiro, procura saber, né? Eu não vou ficar aqui passando marca porque aí é individual. Só estou dando a ideia, quem quiser compra e quem puder. Não é obrigatório comprar nada. Aqui eu estou dando ideias só. Tá bom? Para quem tiver dinheiro, se animar a comprar. Que aí vai ficar com a gravação melhor e de repente a pessoa tem ideia de, por essa disciplina, gravar mais coisas. Enfim. Primeiro, ver se o celular é compatível. Como eu disse, meu celular é Motorola. Se você tiver celular Motorola, eu descobri que o celular Motorola ele é muito ruim de aceitar qualquer equipamento externo, inclusive microfone, qualquer coisa. Pau de selfie, sei lá, coisas assim, né, básicas. Às vezes até fone de ouvido ele é complicado, tá? Então, se tiver Motorola, praticamente pode esquecer. Ou, se possível, faz um teste antes de comprar, se for possível. Se não, é meio complicado. Então pesquisa na internet se a sua marca de Motorola, porque eu já vi Motorola, por exemplo, o meu Moto G7, eu acho. E eu já vi, por exemplo, microfone que funcionou no meu, mas não funcionou no G5, que seria a mesma linha. Às vezes você tem, vou pesquisar pelo Moto G. Não, tem que ser, tá? Se for outra marca, já tem maior possibilidade de funcionar, mas mesmo assim pesquisa, tá bom? Principalmente pesquisa se aquele modelo de microfone que você se interessou vai para aquela marca, tá bom? E esse de lapela tem umas marcas muito xing-ling lá, então toma cuidado com isso, tá bom? Pode ser que se você comprar um microfone, ele não funcione. Pelo seguinte, tá vendo que no meu desenho aqui, ele tem 3 tracinhos pretos aqui nesse plug do microfone? Pode ser que o seu microfone venha com esses 3 tracinhos pretos ou não. Se ele não vier, e ele não for Motorola, tem grande chance de você precisar comprar esse adaptador, que é um divisor fone-microfone, tá? Que ele é isso aqui, tá bom? Ele vai ter um plug de 3 pinos, tá bom? Porque pode ser que o seu microfone não seja. Se ele for, tem grande chance de você não precisar comprar ele. Aliás, você não vai precisar comprar. Se for, você vai fazer o seguinte: você vai comprar esse divisor aqui, caso você queira, obviamente, e vai plugar aqui
no do microfone, porque se ele for de uma linha ou duas linhas, esse daqui ele vai fazer um divisor, então pode ser que o seu celular não reconheça ele por causa disso, tá bom? Então, fica essa dica aí para vocês, que esse divisor ele tem a coisa de dividir aqui o fone do microfone, tá bom? Tem essa função. Tá? Então você pode usar num básico um pouco mais avançado o celular como microfone externo, tá bom? E você vai usar o notebook ou outro aparelho para tocar o audioguia e você ouvir aqui enquanto você grava, tá bom? Ou, como eu disse, aí ficaria igual ao anterior. Esse celular ele pode ser diretamente ali, só que o bom de você ter um microfone externo ou do celular ou para o notebook é que você pode chegar ele o mais perto possível da fonte de captação, que é o que a gente quer. Não sendo possível, tá bom? A gente vai pegar aqui, você pega, se você tiver um tripé, alguma coisa assim, ou você pode comprar esse tripé se você quiser fazer mais gravações aí de quarentena ou futuramente para alguma coisa, que vai ser bem útil, tá bom? Tripé do microfone, alguma coisa assim, ou se você tiver uma câmera e for gravar uma câmera, tripé de câmera, tá? Só que aí você não vai conseguir ficar tão perto da fonte porque vai ficar um pouco esquisito na imagem. Então o microfone externo seria a melhor opção, tá bom? Para instrumento, na verdade, amplificado, né? Para instrumento, não, perdão, eu estou repetindo aqui. Ah, tá. É a mesma coisa, só que ao invés de eu ter o notebook para disparar, eu peguei dois celulares, tá bom? Só que assim, esse celular como câmera, na verdade, vai ficar complicado, porque a não ser que você tenha um software para isso, e eu não recomendo que use, ao mesmo tempo ele teria que gravar a imagem e disparar a trilha, tá bom? Então não seria muito legal não. Teria que ter um processador muito bom para isso, tá bom? Então seria uma outra possibilidade, mas o melhor seria você usar, na verdade, um computador. Seria usar o celular 1 como microfone, o celular 2 como câmera e o computador com fone de ouvido para disparar o som. Ou você pode usar o celular 2 para disparar o som com fone de ouvido, o celular 1 como microfone e o computador como se você tiver uma webcam no computador, se for um notebook ou se tiver uma webcam, você pode usar essa webcam para gravar imagem, né? Então, repetindo que esse slide aqui acabou que eu fiz e não ficou tão bom, né? Vamos lá. Tem duas possibilidades. Primeiro, celular 1 como microfone. Segundo, celular 2 como câmera, sem esse fone de ouvido aqui. E o computador com fone de ouvido para o audioguia. Segunda opção, celular 1 como microfone, interno ou externo. Celular 2 como reprodutor do audioguia, tá? Então esse celular 2 vai usar o fone de ouvido aqui, né? Para você ouvir o audioguia, e um notebook ou computador com webcam que vai gravar a imagem, tá? Aqui, né, se o celular tiver um bom processador, porque aí vai começar a exigir muito dele, né? Então, como é que a gente vai fazer aqui, né? O seu computador, ele mesmo que não tenha uma placa, eu vou falar da placa de som, mas mesmo que ele não tenha placa de som, ele vai ter uma entrada P2, né, que é a entrada padrão de fone de ouvido, tá bom? Então, o que acontece? Existe esse adaptador P2 aqui, se você nunca viu, que ele é macho P2, ele é exatamente esse desenho, e aqui é fêmea, quer dizer, vai entrar um plug S10 aqui, vai entrar um cabo banana aqui, ele vai converter para P2, tá bom? Você pode pegar isso e plugar no seu computador. Dependendo do seu processador, de tudo, pode ser que dê uma interferência, tá bom? Aí você vai ter que usar para tentar corrigir isso, se isso acontecer, vai usar o driver ASIO for All, tá? Se escreve ASIO,
4ALL. Vai tá escrito no slide mais adiante, tá bom? Para tentar diminuir isso, de preferência gravando só um instrumento aqui, tá bom? Não tentando sobrecarregar um monte de instrumento, aí pode ser que dê certo. Então, como é que você vai fazer aqui? Se o seu instrumento tiver linha, tá? Como o violão, por exemplo, ou o teclado, você vai ligar o cabo P10, vai ter um cabo P10 normal, vai ligar ele aqui, e aí no computador não tem como entrar o cabo P10. Aí você vai colocar esse adaptador aqui e vai plugar na entrada de microfone do seu notebook ou do seu desktop, que, tá bom? Vai ter isso. Beleza? E aí, você vai usar o celular para captar o seu instrumento em linha, que é a melhor opção. Se você tiver um instrumento em linha, disparadamente a melhor opção vai ser captar ele em linha, tá bom? Se você acha que não precisa, mas você pode fazer duas gravações, gravar duas faixas e depois juntar, se você quiser. Você pode ter um celular sobrando nessa configuração aqui, você pode configurar ele um pouco mais longe, depois juntar os dois áudios. Eu já fiz isso, por exemplo, com acordeon. Gravei linha e gravei com microfone, mas aí no meu caso é porque o acordeon que eu tenho hoje em dia, ele é bem ruim, a captação dele é fraca. E só que eu queria um som mais interno e eu tenho um bom microfone, enfim, e aí eu quis fazer essa soma. Pode fazer em alguns casos, tá bom? Eu nem coloquei aqui no slide porque não é o mais indicado, ainda mais para quem tá, se é que você está começando, né, fazer essas gravações. Bom, e aí, como câmera você vai ou colocar um celular seu, né, de preferência aqui no tripé, com luz, como tá aqui, para ele filmar, ou você coloca um celular seu, ou você coloca uma filmadora, alguma coisa assim, ou uma webcam HD. Aí nesse caso aqui, vai exigir bastante do computador, porque o computador aqui, olha só, ele vai estar servindo para disparar o playback, captar o som e gravar a webcam. Então, caramba, é muita coisa. Na verdade, só gravar a webcam já exige muita memória. Esse computador que eu estou gravando esses vídeos, ele é um computador novo, mas com uma configuração bem básica. Quando eu gravo a webcam, não consigo fazer mais nada. Eu não consigo, por exemplo, só gravar a webcam e gravar o instrumento em linha. Eu já tentei e não consigo. Então, o que eu tive que fazer quando eu quis fazer essa gravação um pouco mais básica aqui? Instrumento em linha, eu até consigo reproduzir também. Aí, no caso, como o meu computador fica um pouco longe, eu tive que comprar um extensor de fone. Isso vende em loja de instrumento, em loja eletrônica, extensor de fone de ouvido, tá bom? Para poder o cabo chegar, que o fone de ouvido geralmente o cabo é curto, né? E a questão aqui eu tive que gravar do meu celular, tá bom? Se for um instrumento elétrico, como baixo, guitarra, o que a gente faz? A gente tem duas opções, né? A primeira opção é essa aqui. Você vai plugar o seu instrumento elétrico no amplificador e aí vai gravar um amplificador do seu celular, né? Num lugar, posicionando ele num lugar e dependendo do volume aqui, perto ou um pouco médio, se estiver muito alto, tá bom? Ou de preferência com o microfone externo aqui do celular, tá? Ou o microfone do computador, beleza? Que seria a melhor opção se você tiver um microfone aí para o computador. Lembrando que tem também uma opção aí de compra, caso vocês queiram comprar. Existem alguns microfones USB hoje em dia, né? Então ele já pluga aí direto no computador, tá bom? Também tem essa opção, se você não tiver o P2 e enfim, tá? E aí o computador ele vai servir para disparar o audioguia, tá? E quando eu digo disparar o audioguia, gente, não precisa ser no Audacity nesses programas não, tá? O audioguia, você né, pode gravar só aqui o seu áudio, né? O importante é o seu áudio ficar sincronizado. Então o seu audioguia ele pode ser num media player, né? Num reprodutor qualquer. Baitanos, tá bom? E aí, gravar na webcam ou no celular. Ou você... o que acontece? Se você não tiver um amplificador, não quiser gravar no amplificador, dependendo da situação, você pode preferir não gravar, você pode usar um simulador de amplificador virtual.
Aí você vai ter que... Isso não vem com o... Primeiro você vai ter que ter para isso, vai ter que ter o Cakewalk, tá bom? Então, aí você tem que ter aquelas configurações lá do Windows 64 bits 4 de RAM. Caso você tenha isso e queira usar, você ainda vai ter que baixar um amplificador virtual. Os melhores são pagos, obviamente. Tem esse aí da foto que é o Amplitude, né? Então, a Marshall lançou um para guitarra aqui dela, né? Da própria marca. Só que geralmente são pagos. Ou você vai baixar aí os VSTs gratuitos, né? Vai ter uma aula que eu vou falar disso, mas não vou me aprofundar tanto assim, né? A questão aí da pesquisa, porque cada um, pô, o cara é baixista, que não tem como atender todo mundo, né? Mas eu tô falando por alto e cada um vai no interesse aí de si, tá bom? Então você pode plugar o seu instrumento em linha. Na verdade, eu botei aqui era até para ter botado um baixo aqui na foto. Vai colocar o seu instrumento em linha direto no computador com esse adaptador P2, caso você não tenha a interface, tá bom? E vai usar um amplificador e aí vai usar o computador também para reproduzir. E se tiver um ótimo processador e memória RAM, vai gravar a webcam aqui ou, de preferência, gravar o celular. Instrumento eletrônico, no caso do teclado ou do piano digital, como que você vai fazer isso? Então, mesma coisa, né? Ou você vai colocar o celular próximo aqui do alto-falante dele, tá bom? E um segundo webcam ou celular. Ou uma opção para gravar eletrônico é gravar ele através de um cabo USB. Então vamos lá, o cabo USB, caso o seu teclado tenha entrada do USB, primeiro, claro, acho que 95% grava. Eu, na verdade, ouvi falar, eu nem vi exatamente, que tem um desses agora teclado bem fuleiro, bem xing-ling, que ele tem USB, mas que ele não faz a reprodução MIDI. Eu nem investiguei se é verdade, né? Mas eu acredito que se for uma boa marca como Yamaha, Casio e, sei lá, Roland, etc., Korg, Kurzweil e afins, ele vai gravar MIDI, tá bom? Bom, a gravação MIDI, ela não grava, como eu já até falei aí na aula anterior, ela não grava áudio, tá bom? Na verdade, se você usar o USB, você vai usar para gravar MIDI e usar um VST para ele, tá bom? O som vai ficar bom? Depende da qualidade do som do VST, tá bom? O próprio Cakewalk tem um VST com qualidade bem boa, mas eu também não sei qual o seu teclado. Às vezes o seu teclado é um teclado aí maravilhoso, com Nord, um teclado muito bom, pô, usa o som dele, né? Tá bom? Se for um teclado médio, dependendo do VST, pode ser que o seu som fique melhor. Ah, eu não sei, vai ser a seu critério, tá bom? E aí tem VSTs aí gratuitos, sim, razoável, médio de né, medianos, assim, né? Ou se você quiser comprar um bom, aí tem VSTs maravilhosos aí de piano, tá bom? Aí fica o seu critério pesquisar isso, tá bom? Isso vale para outros instrumentos eletrônicos, né? Mas a maioria é o teclado. Bom, quando você for gravar, né? Tem lá, vai ter o vídeo, né, de como gravar, mas eu queria que vocês... Isso é muito importante eu falar aqui, antes de vocês seguirem. Aqui embaixo, né, tem o exemplo de uma onda bem gravada. Ó, você tem aqui, ó, de 0 a 100. Tá vendo? Quando você grava, vai ter essas linhas brancas aqui, fininhas, indo para cima, que são os picos. Isso é um pouco inevitável, né? Se for uma gravação de áudio, tá? O MIDI é outra coisa, aquilo que eu falei do teclado eletrônico. Qualquer gravação de áudio, seja em linha ou não, vai ter isso, tá bom? Então, algumas considerações só sobre a questão do áudio, para vocês gravarem, tá bom? Bom, primeira coisa, se tiver muito ruído ao fundo, não vai ter como tirar. Mais à frente a gente vai ver, como remover ruído, de repente você já viu algum vídeo assim. Sim, o ruído é um ruído natural, assim, o ruído do microfone. Agora, assim, coisa do ambiente ele não vai. Passou uma moto, ele não vai tirar. O ônibus buzinou, ele não vai tirar. Então,
Isso não tem muito jeito, né? Você vai tentar gravar da melhor forma possível, fazendo com que não tenha barulho. Dependendo de onde você mora, pode ser que seja impossível, mas tenta pelo menos minimizar isso. Tá gravando, passou um trem, sabe? Se bem que não tem mais trem em Macaé, mas, o metrô não saiu, né? Mas, entendeu? Passou um carro, pô, perdeu a gravação. É isso aí, tá? Não tem estúdio, home studio é isso, tá bom? Então vai tentar captar o melhor possível, tá? É, isso daqui, né? Esse desenho, né? O desenho de quando você gravar alguma coisa, né? Alguém gravou alguma coisa aqui, tá? Para quem nunca viu. Então, tenta. Esse aqui, ó, já chegou perto do topo, tá bom? Mas ainda tá aceitável, tá? Se a coisa começa a chegar mais aqui, porque esses são os picos, né? Mas aí às vezes perde-se nuances que tem aqui. E se ele ficar muito baixinho, quando você aumentar, ele vai ficar com muito ruído. Pode ser que seja um pouco difícil. Então você tem que buscar esse equilíbrio, tá? Porque não sei se vocês já viram algum vídeo de gravação, a gente falando, depois resolve, depois bota efeito, bota não sei o quê. O som, ele tem que vir captado o melhor possível. Depois não adianta ficar atacando efeito. Ele já tem que vir legal para depois você melhorar. Uma coisa ruim, ninguém vai fazer milagre. Tá bom? Então, e aqui em cima é exemplo de uma senoide, de um desenho de um áudio distorcido. Né? Você vê que esse pico aqui, ele está passando, né? Ele fica mais ou menos como se fosse aqui, ó. Essa linha, como se essa linha amarela aqui, né, ela fosse o limite do áudio, tá bom? Esse 100 aqui, né, é como se fosse aqui. Então, esse aqui é o desenho, né, do áudio, porque o seu áudio ele tem um desenho, né? Você gravou lá alguma coisa, aí tem esse desenho. Só que, como o limite é 100, ó, tá vendo? Tá faltando coisa clipada aqui para cima. Então, essa coisa aqui que tá da linha amarela para cima, ó, isso aqui, isso tudo aqui, ele não vai aparecer no áudio. Então esse áudio ele vai ficar distorcido e nós não vamos querer um áudio distorcido, tá bom? Mesmo o áudio, né, se possível, mesmo o áudio do amplificador, a gente vai tentar o menos distorcido possível, porque o próprio amplificador ele já vai estar criando a distorção, tá bom? Então o microfone ele vai tentar captar o menos distorcido possível, tá? Se isso for muito complicado fazer com o microfone, grava com um amplificador virtual, o instrumento virtual, o V-Amp lá, como eu falei, tá bom? Então, isso daqui é o exemplo de, né, essa parte, né, vai ficar clipada, né, vai ficar distorcido, tá? Então vamos lá. Algumas variações disso tudo aqui que eu falei, e aí a gente vai ver aí nos próximos slides o que seria uma situação um pouco mais profissional e sugerir aí alguns equipamentos, né, se possível, para vocês aí, lembrando que ninguém é obrigado a comprar nada, só o pré-requisito. Então assim, dois microfones, como eu já mais ou menos falei, de repente querer captar ambiência, daquele exemplo lá do acordeon, né, que eu falei, e outro, próximo da fonte ou do instrumento em linha, uma bateria, se você toca bateria, né, é um instrumento bem mais difícil de complicar, de gravar. Ou se você quiser fazer de percussão também, né? Enfim. Mas aí, no caso, a partitura já vai estar escrita essa altura do campeonato. Bateria tem que ser no mínimo 2 microfones, tá bom? Porque pelo menos um over LR, né? Que é o over é em cima, então LR é esquerda-direita, tá? Porque de repente vocês vão ver alguns vídeos aí, pode não entender muito bem a linguagem que eles usam. Então tem que ser no mínimo 2 microfones, geralmente é mais que isso, mas para certo tipo de estilo musical, jazz, por exemplo, só usa 2 microfones, mas aí são para captar isso bem captado, tem que ter um microfone muito bom e o técnico tem que ser muito bom, né? Enfim, bateria é um instrumento complicado de. Então, se você está pensando em futuramente montar um home studio, aí tem que pensar se você vai gravar bateria, né? Tem às vezes é melhor na hora da bateria pagar um estúdio melhor só para gravar bateria, isso. E depois você fazer o resto em casa, tá bom?
E tem a questão da acústica também, enfim. Overdub, somente o último caso. O que é overdub? É o seguinte, o ideal é que nós gravemos o vídeo e o áudio no mesmo take. Como assim? Eu vou apertar o R lá para gravar, vou apertar o botão de gravar, valendo, né? Aí eu vou lá, a câmera está me filmando, essa é a situação ideal, né? A câmera está me filmando e o microfone, seja se for um celular, qualquer coisa, ele está captando o meu áudio, né? Então, eu clico no gravar do celular, clico no gravar do computador, e aí na hora que tocar o metrônomo lá do audioguia, eu vou e toco lá o meu instrumento junto com todos eles, né? Beleza. Essa é a situação ideal, tá bom? Aí você vai errar. Aí vai ter que gravar tudo de novo, sim, vai perder, né? Aí é só você dar Ctrl Z para voltar no áudio e o vídeo vai ter que gravar de novo. O que seria overdub? Por exemplo, não estou conseguindo gravar, ou não tem equipamento por algum motivo, né? Aí o que você vai fazer? Primeiro você vai gravar só o áudio, que aí quem já tem alguma manha de gravação de áudio sabe que é mais fácil, porque se você, que às vezes, pô, a música é de 4 minutos, né? Eu tô lá gravando, eu errei só um acorde. No áudio é muito mais fácil de você consertar aquilo. Quem já andou gravando estúdio sabe que, pô, gravei só essa parte. Aí vai ter um cara lá do computador só para isso. Não, então eu vou e refaço, não sei o que, tá bom? Nesse caso, você vai tentar realmente gravar, então vai dar um pouco mais de trabalho. Gravar tudo, né? Porque senão vai atrapalhar o vídeo, tá bom? E o que seria o overdub? Então você grava só o áudio, que é mais fácil, e aí depois você vai fazer uma gravação só do vídeo fingindo que está tocando, né? Seria ideal você não fingir que está tocando, tá bom? Eu vou pedir para que realmente seja a gravação, tá bom? Só em último caso, aí você vai ter que dizer que fez o overdub, tá bom? Eu prefiro que não, tá? Então, por isso que eu falei lá no início, escreve a partitura de uma coisa que você vai tocar. Não adianta escrever 1000 notas por minuto lá, e aí, escrevi um chorinho, beleza, um choro, tá? E aí vai complicadíssimo de gravar isso direto. Tem que estar muito em dia com o instrumento. Bom, não se esqueça, claquete, o que é claquete? Então, como eu falei nessa situação, você posicionou lá o celular, o microfone, botou o fone de ouvido, né? Porque não pode deixar o áudio vazar, a não ser que seja em linha, né? E mesmo assim, dependendo do volume da caixa, pode ser que em linha capte. Então tome cuidado com isso, tá? O fone é sempre a melhor solução, na verdade. E aí, você começou a ouvir o metrônomo, então você vai bater palma em algum tempo para poder sincronizar, tá bom? Junto com o metrônomo, tá? Não se esqueça, a distância do microfone a mais próxima possível da fonte sonora. Então, para isso, o microfone externo ajuda, do celular ou do... né? Ou se for em linha, né? O driver Audio for All, que eu falei, ele vai ajudar a diminuir a latência. Ele não vai fazer milagre, mas baixa ele, vê como que instala. Tem um tutorial que eu vou colocar aí já diretamente lá no Cakewalk, né, no caso. Mas ele também vai servir pro Audacity. Então, veja isso, tá bom? Não deixar o volume ficar muito alto, né? Como assim? Microfone muito próximo, ou se a fonte sonora tiver um volume você abaixar ou não tocar muito alto, se você, então é bom você testar antes, né? Ver se já testa no volume que você vai tocar, tá bom? Inclusive, pô, né, fica a dica, né? Assim que passa som, às vezes o cara tem alguma apresentação da escola que vai tocar e chega na hora de passar o som, aí toca baixinho, e depois aumenta o volume, não adianta, tá bom? Também não deixa o volume muito baixo, senão vai tirar ruído. Então agora eu vou falar de alguns equipamentos mais avançados, eu vou colocar aqui só para vocês ou comprarem para fazer disciplina, ou ir pensando, né, se você mais para frente quiser montar um home studio ou um estúdio mais profissional, se tiver essa ideia e de repente já ir pensando no que vai. Então,
E se você não tivesse interesse, pelo menos é legal você conhecer um pouco mais dos equipamentos. Então, o principal equipamento para gravação, porque olha só, gente, que também tem isso. Eu aqui estou colocando os equipamentos todos para gravação, né? Para home studio, tá? Então, eu vou falar aqui dos equipamentos para gravação. Se você quer coisas para tocar, para palco, por exemplo, é outra situação, né? Por exemplo, eu compro uma mesa de som, uma interface. É para gravação? Interface, né? Então vamos lá. Uma interface boa da mais barata está em média R$ 900. Acho um pouco mais barato que isso, talvez 700, alguma promoção, 600, né? Essa daqui é uma interface barata, tem essa Focusrite também. Enfim, aí tem algumas variações que você tem que ver aqui, né? Você tem que... qual a diferença principal da mesa de som para a interface, né? Por que ela é boa para gravação? A interface de áudio ela é pré-amplificada, né? Então, ela vai potencializar o volume do seu instrumento para gravação, tá bom? Se você usa uma mesa de som, dentre outros problemas, você não vai ter entradas pré-amplificadas, então o som ele pode ficar muito baixinho, e aí quando você dá o ganho, dá o normalizar, que a gente vai ver o que é isso, ele vai ficar muito baixo, tá bom? Com muito ruído, e aí esse ruído vai ser muito difícil de tirar depois. Então, não é o ideal, tá bom? Para gravação, uma interface de áudio, ou também com o nome de placa de áudio. Então, beleza? Só que assim, placa de áudio, toma cuidado se for pesquisar placa de áudio. Nem sempre a placa de áudio ela é para gravação. Com o nome interface já é bem específico para isso. Essas interfaces elas são externas, quer dizer que serve tanto para notebook quanto para PC, tá bom? Computador de mesa, né? Então, essa seria o ideal, tá bom? Tem interface, a placa de som interna, vou até botar uma foto aí no próximo slide, mas cuidado, porque tem interface interna que é para placa de som interna, perdão, que é para, por exemplo, para surround, né, para 5.1, que seria para ser um home theater né? Então coisas assim. Então toma só cuidado com isso, né? Que tem a placa interna de gravação também. Só que ela fica limitada ao computador de mesa, ao PC. Também pode ser uma boa ideia. Agora, essa interface aqui, a placa de gravação, pode ser que ela não tenha a questão do microfone com Phantom Power. O que é Phantom Power, né? E aí é uma coisa que você tem que ver. O microfone condensador, né? O que é o microfone condensador? Né? O microfone condensador tem a foto aqui do... Coloquei em algum lugar o condensador aqui. Esse aqui, né? Esse aqui é o microfone condensador, né? Esse aqui, tá? Se você já viu esse microfone. E aí, lá no slide anterior eu falei que tinha para celular, tá bom? Não é a qualidade tão boa. O microfone condensador, hoje em dia já tem USB. Mas assim, os estúdios bom mesmo, se você quer uma coisa mesmo de qualidade, eles não usam USB, eles vão usar o amplificador que tem a entrada normal dele, que é o XLR, tá bom? Então, tá vendo que tem esses 3 pinos aqui, né? A entrada é uma entrada de 3 pinos. Então, tem que ver se essa interface tem entrada XLR com Phantom Power, que é para ligar o microfone condensador, que é um microfone de uma qualidade assim muito boa, tá bom? Que pode ser omnidirecional, que é direcionado a uma captação, ou multidirecional, que é para captar o ambiente, para captar a sala. Tá bom? Seja um ou outro, microfone condensador é um ótimo microfone para estúdio, tá bom? E o que é microfone dinâmico? Aquele que segura com a mão e canta, que é o microfone de palco, né? Que geralmente também é omnidirecional. Ele também serve para estúdio, tá? Também serve, mas para alguns instrumentos realmente pode ser melhor, outros não. Mas ele, para estúdio, um microfone condensador ele costuma dar bastante conta aí do recado.
tá bom? Então, algumas características, ela é pré-amplificada, tem entrada com Phantom Power, tá bom? Sendo interface, pesquisa, mas se for de uma marca legal vai ter. A entrada é USB no computador, né? Tem isso daqui atrás, né? Não peguei nenhuma foto atrás, vai ter uma entrada USB que vai ligar no computador. E aí, geralmente vem um drive que diminui a latência, né? O Audio for All ele faz isso, mas os outros drivers ele já é mais compatível com o próprio a própria empresa, por exemplo, esse aqui é da Behringer, a própria Behringer que vai desenvolver o driver, então ele pode ter um resultado ainda melhor que o Wise for All, tá? Ele vai possuir saída para monitor de áudio, né? Que é uma coisa que você tem que comprar à parte, né? Ou para um fone de ouvido, um fone de retorno com a qualidade melhor, ou existe fone de mixagem também, ao invés de monitor. O que é um monitor de áudio? Para quem nunca ouviu falar, são aquelas caixas de som que tem em estúdio, vamos colocar assim, né? E essa entrada para monitor de áudio pode ser uma caixa de som, você pode, na interface, pode jogar o som para sua caixa de som que você tem, enfim, o ideal é que tivesse um monitor de áudio. Pode possuir entrada MIDI, né? Então, mas você não falou que o USB ele grava em MIDI? Sim, mas existe uma entrada MIDI, tá bom? Por quê? Tem teclados que não tem USB e tem teclados que tem USB, mas mesmo assim podem se fazer coisas que você precise de MIDI para gravar, tá bom? O USB ele não ainda substituiu o MIDI, né? Você vê que os teclados USB, grande parte dos teclados USB, a grande maioria, eles têm USB e o MIDI também. Tem um ou outro mais recente agora que não tem, porque são teclados mais baratos, né? Então, mas a maioria tem. E ele é um conversor analógico digital e digital analógico. Como assim? A ideia é o seguinte, eu tenho aqui, deixa eu pegar aquele mesmo slide lá. Eu tenho aqui o meu instrumento, meu instrumento tocando. Então, assim, o meu instrumento, ele é um som analógico, né? Óbvio, um som real, né? Então, o que são gravadores analógicos? Antes de ter essa tecnologia que a gente está vendo aqui, eram, por exemplo, rolos de fita, se gravava em fitas, né? Os estúdios. Então, era um som analógico, né? O som, ele estava aqui, o microfone captava e jogava ele, gravava naquela fita. Aquilo ali tinha um suporte físico. Tudo que tem um suporte físico é analógico. O que não tem é digital, né? Então, música, qual o suporte físico? CD, disco, tem uma coisa que você pega, né? Então tudo é analógico, né? E o digital é o que, né? Então não tem. Então, o que acontece? Todo conversor, ele é um conversor que ele vai, o som aqui, que era analógico, ele vai jogar para cá e converter para digital. Então, aquela onda sonora aqui, por exemplo, quando a gente vê essa onda sonora, já é algo que foi digitalizado. Essa onda sonora aqui, tá bom? Isso é um áudio digital, né? E aí, ok, aí você mexe lá no programa, na hora que você exporta como arquivo Wave, não sei o que você coloca para tocar no som, né? Você lá no computador ou o usuário final que vai ouvir a música, né? Esse som que era digital, o aparelho converte para analógico. Então por isso que ele é um conversor analógico digital, digital analógico, tá bom? Que ele faz essa interface do computador com o enfim. Então vamos lá. Tem algumas variações de interface. Se você de repente se animou em comprar uma interface de som, né? Tem interface que é só interface, vamos colocar assim, mas tem umas variações da interface de som que de repente, né, são coisas mais recentes aqui. Aqui na direita é a tal da placa de som que eu falei, ou essa placa de som aqui, né,
que ela entra direto no computador. A de trás ela só é para 5.1, ela não grava. Essa aqui já entra linha, mas não entra o microfone condensador, tá vendo? Então, vamos lá. Já tem uma tecnologia um pouco mais recente, eu tenho visto de um ano para cá, que é uma mesa de som que ela também é interface de áudio. Eu coloquei a foto aqui de uma mesa da Behringer. Agora, se você gostou dessa ideia, porque pô, é uma ideia bastante atrativa, né? Tipo, caramba, vamos supor que você não tenha nem mesa de som e nem interface. E aí você tem interesse em tocar mais ao vivo, em gravar mais. É ótimo, porque ela vai fazer o papel das duas. Agora, toma cuidado se você se animar de comprar isso mais para frente, quiser fazer esse investimento, que é um investimento bem interessante, né? Pelo seguinte, como eu disse, a interface de áudio ela é pré-amplificada, tá bom? Então, você tem que ver, por exemplo, nesse modelo aqui que eu pesquisei, tá dizendo aqui que são 5 canais, né? Na verdade, são 5 canais que você tem bem pouca coisa aqui, nesse exemplo aqui, né? Você tem bem pouca coisa, por exemplo, você só tem, né, equalização, nesse caso aqui, de grave e médio e pan, alguma coisa assim, que é o primeiro canal, e depois você tem uma coisa muito básica aqui. Então você não tem, diria que é uma mesa de som, nesse caso, pouco satisfatória. Essa daqui custa em média de R$800, tá bom? Aí vai querer comprar uma mais cara e acaba, né, ficando. Então, como mesa de som, ela não tem tantos recursos aqui. Você teria que comprar uma mais cara que isso. Beleza, às vezes você pode comprar. Nesse caso aqui, eu acho que tinham 2 entradas só pré-amplificadas. Ok, uma interface de som também tem isso. Agora, você tem que tomar cuidado, porque tem umas mesas de som, caso você se anime, que vende no Mercado Livre, no AliExpress, aquele site da China, que pelo Mercado Livre custa aí 200 e poucos reais hoje em dia. Na China você compra por 150 ou menos. Você fala assim, caraca, que maravilha, olha só, 150 reais, a interface é a mesma. Não se anima tanto. Tem alguma coisa aí, né? E tem até mais botões que essa aqui. Eu fiz uma experiência com ela e não rola, né? Para gravar, ela não grava multicanal. Ela tem alguma coisa, eu ainda não consegui entender esse mistério, né? Ela tem alguma coisa que ela não... Na hora que você grava o segundo instrumento, ela dá um ruim, dá uma zica lá que não funciona. Então, para gravação, esquece, né? Se você quer gravar multicanal, não compra aquelas mesas chinesas lá de a partir de 200 e pouquinhos reais, tá bom? Investe nessa aqui. Aquela mesa também não tem driver nenhum, ela é plug and play. Você liga e instala, mas também ela não diminui latência de nada. E fica com uma latência muito grande. Ela não tem nem fonte, né? Ela só tem um USB que liga direto no computador, tá bom? E o efeito dela, né? Essa daqui eu acho que tinha algum efeito, né? O efeito dela é horrível também, da chinesa, né? Que eu tô falando. Então, mas você tem essas opções aqui agora de interface. Procura uma marca legal, uma Behringer, outras dessas da vida, tá bom? Se você é tecladista, tem teclados que tem interface de áudio, mas também toma muito cuidado, né? Eu botei uma foto desse aqui, que é um teclado que eu tenho, por exemplo. Esse aqui, ele é interface de áudio, ele tem entrada de áudio e saída de áudio. Esse microfone aqui, ele não serve para isso não, ele é outra coisa, né? Então, ele é um teclado, enfim, nesse caso aqui é mais um sintetizador normal, teclado normal, que ele vai fazer interface de áudio com entrada e saída de áudio. E tem outros teclados que tem isso também, da Yamaha tem os teclados que tem. Piano digital eu não pesquisei antes de gravar o vídeo, até deveria ter pesquisado. Talvez já tenha algum aí, ainda não sei. Vale você pesquisar se você quiser. Porém, tem teclado que diz que é interface de áudio, e realmente é, porque ele está fazendo a ponte. Mas ele não tem entrada de áudio, então não serve para gravação. Ah, mas a interface não tem entrada? Não. Por exemplo, você pode jogar o som do computador para o teclado, né? Mas você não pode gravar. Então, para gravação não serve, tá bom? Você pode usar o teclado para disparar um playback, alguma coisa assim, e vai sair tudo aqui, mas não vai entrar. Então, tem que ter entrada e saída de áudio, tá bom? Outras variações,
Você tem uma interface conversora para celular. Não testei, eu conheci, na verdade, gravando esse vídeo, ainda não tinha noção disso, tá bom? Então ele na verdade vai permitir com que você jogue um cabo P10 aqui banana em linha, né, para ele, e ele tem até a saída de som. Você pode jogar, se quiser, opcionalmente, né, para uma caixa, alguma coisa assim, tá bom? Dependendo da utilidade que você vai fazer isso, tá bom? Não testei a qualidade do som, mas bom, pelo preço, essas coisas assim, eu creio que deva ter vantagens, né, de você gravar o, né? Então, na verdade, né, aquela coisa de você gravar no celular, de comprar um microfone, alguma coisa assim, vamos supor que você seja baixista, guitarrista e, pô, queira fazer gravação na quarentena, alguma coisa assim. Então, é legal que você tenha isso aqui, né? Se você toca um instrumento que seja em linha para celular, porque às vezes para uma gravação mais rápida, alguma coisa assim. Ou você pode querer gravar tudo no celular, que fica com uma qualidade melhor, com certeza, se você quiser visar um resultado aí mais legal, tá? Para quem é teclado ou instrumento eletrônico, tem uma interface que ela só MIDI, de MIDI para USB, que ela tem essas entradas aqui só MIDI, tá bom? Mas se o seu teclado tiver USB, não precisa, tá bom? Ou tem interface de som que ela também tem MIDI, tá bom? Essas interfaces de áudio, essa daqui eu não vi, mas geralmente fica atrás. Eu tive uma interface que era a Behringer... Ih, esqueci o nome, era uma azulzinha que tinha. Deu branco aqui. Que eu vendi ela por causa do teclado, comprei o teclado. Mas ela tinha isso, tá bom? Então pode ser que tenha na interface de áudio. E é bom que a interface de áudio ela faz o completo, tá bom? Essa interface de MIDI para computador, né, que é o MIDI USB, pode servir, mas ela aí pode ter outras funções também para ligar a MIDI, porque o MIDI você pode ligar de um teclado com o outro, de um teclado com o cérebro, tá bom? Então não é só para gravação. Mas se for para gravação, de repente é melhor uma que tenha tudo, porque aí você já mata, senão vai ter que comprar uma MIDI e uma áudio, tá bom? Existe essas interfaces de guitarra, saiu o nome errado aqui, né? Ela não é tão boa quanto a interface, a ver pelo preço dela, acabou que por algum motivo eu escrevi aqui, mas não saiu. Ela custa em média, se eu não me engano, 200 a 150 reais, agora eu me esqueci. É um valor bem abaixo, tá bom? Ela tem aqui um USB e tem uma entradazinha aqui para guitarra. Só que assim, ela não tem volume aqui de guitarra quase nenhum, tá? Ela não tem um pré-amplificador, tá bom? Então, se você quiser especificamente para gravar um instrumento em linha, beleza. Se você pensa em fazer alguma gravação ou ganhando dinheiro ou gravando a sua banda, é melhor você comprar uma interface daquela que eu falei primeiro, tá bom? Essa daqui é um valor menor, tá? Mas ela não tem essa pré-amplificação nem aquele negócio do drive, então vai começar a dar latência, principalmente se você começa a encher de instrumento, tá? Quiser gravar para um, dois instrumentos, tá bom, né? Isso tudo aqui. E para finalizar tem essa interface com essa conexão Thunderbolt que ela substitui a USB, ela é uma velocidade mais rápida, só isso, tá bom? Agora vamos aqui para algumas ideias de gravação mais avançada que a gente pode fazer, tá bom? Isso eu tô tudo visando para essa disciplina, né? E aí, de repente, você quer fazer investimento, né? Então, como que vai ficar aqui? Né? Você vai jogar na entrada P10 o instrumento em linha para cá, para o microfone, né? Para essa entrada aqui, vai plugar os monitores de som, e o monitor de som é uma coisa específica para estúdio, não precisa de fone de ouvido, como eu falei, mas mesmo assim o ideal é ter. Em estúdio, para quem nunca frequentou, na verdade você tem uma sala da técnica, que é onde fica o computador com esses instrumentos, tá? E aí é tudo cabeado para uma outra sala, que fica só um músico ali, e aí fica um cara gravando, tá bom? Então esse monitor ele fica isolado lá dentro, e o cabo fica numa outra sala, então você fica escutando tudo por um fone de ouvido, alguma coisa assim. Geralmente não é um monitor não, tá? E aí o computador com uma webcam ou uma filmadora, né? Uma filmadora, bom, pode ser que você não tenha, mas eu também fui pesquisar o preço, ela está em torno de 300 reais, mas tem mais barato, eu achei até bem barato, né? Não sabia que
né, uma 4K, né, tá mais ou menos essa média aí, não sei como é que é a qualidade, né, exatamente do vídeo, mas me pareceu uma boa, né? Então, e tem a webcam HD, eu botei aqui 200 reais, mas é uma marca bem simplesinha. Então, o celular com tripé, tripé é 30 reais o preço do tripé, né, óbvio, né? Aí tem um instrumento acústico, é basicamente a mesma coisa, tá bom? E eu botei aqui um microfone condensador, aí essa coisa de microfone, como eu disse, eu não vou adentrar na coisa mais avançada aqui, tá bom? Mas essa questão aí de microfones, ela é só para às vezes pode ser o dinâmico também. Eu botei o condensador aqui porque no geral ele é bom. E aí esses são esses 3 pinos aqui. É um áudio diferente, é um cabo diferente do Banana, tá bom? É o chamado XLR. O fone de ouvido, a câmera, tudo igual. E para bateria, aí botei aqui uma interface que tem 8, né, entradas, tá bom? E aí cada microfone aqui, ó, tá vendo? Aqui já não é um microfone, né, condensador. Então, cada microfone aqui e mais a câmera e o tripé e etc, tá bom? Bom, o home studio dificilmente vai ter essa sala, né? Mas aí o que seria o ideal, né? Que tivesse uma sala da técnica, né? Um estúdio mesmo, porque existe o isolamento acústico, tá? E existe o tratamento acústico, são coisas diferentes, né? Bom, isso daqui, aí isso tudo já começa a custar muito dinheiro, envolve obra, quem mora em apartamento não consegue, uma série de coisas, tá bom? Mas basicamente, construir um estúdio é você construir uma sala dentro da sala. Então você vai lá e constrói uma parede, sei lá, de 3 por 4. E aí você coloca tijolo, ou um colega me falou que aqueles blocos de cimento, né? E aí você deixa um espaço e constrói uma sala dentro da sala. É isso mesmo, né? E aí você isola ali no meio. E se você quiser, você coloca, né? E aí aquela sala dentro da sala você isola todo o som que vem de fora. Essa sala geralmente não tem janela. Ou se tiver uma janela, é uma janela com isolamento acústico, que é caríssimo, né? Construir uma sala dentro da sala já é uma coisa cara, então tudo é caro para construir, mas esse seria para conseguir o som ideal, porque isolamento acústico é você isolar o som que vem de fora, né? E a porta tem que ser uma porta especial, aquela porta pesada. Quem já saiu no estúdio viu que é aquela porta, né, bem gorda, bem reforçada. Então, o tratamento acústico é para a gravação não interromper porque passou uma ambulância, nada disso, né? O isolamento acústico. E o tratamento acústico é você cuidar da reflexão e refração do som para que o som fique bom, o som da sala fique bom, tá bom? Aí, isso, quem quer montar um estúdio assim, fica nessa tensão. Bom, e o home studio, como eu falei, ele pode revezar com o estúdio profissional. Então, um instrumento eletrônico e instrumento em linha, às vezes você grava no home studio, grava em casa. Dependendo da qualidade que você queira do baixo da guitarra, pode ser que você precise para um estúdio, que tenha um amplificador bom, um microfone bom e um tratamento acústico bom para você gravar isso. E bateria geralmente é tudo lá, tá bom? Então, né? O home studio pode ser desde de um quartinho que faz isso tudo até ter um tratamentozinho acústico. O cara pode de repente comprar só uma janela acústica e uma porta acústica que já isola o som lá de fora melhor e assim vai, tá bom? E aí eu botei outros acessórios aqui, né? Aí entre a interface de som e a captação de som pode ter esse monte de coisa. Aí fica de onde a imaginação permitir. Qual é a ideia? Isso tudo que está aqui vai ter de forma digital no DAW, né? Principalmente no Cakewalk, mas vai ter também no, no Audacity. E para quem está vendo isso pela primeira vez, existem outros softwares DAW que são pagos, que a gente não vai usar porque eles são pagos e não são em português, tá? Os mais famosos são o Sonar, o Pro Tools, para Mac tem um que chama Logic, né, que não tem para Windows.
O Pro Tools, para quem não sabe, de repente está pensando, o Pro Tools você tem que ter uma interface de som que seja compatível com o Pro Tools, nem todas são, tá bom? Se eu não me engano, só da Digdesign, tá? E a Digdesign eu também não sei se é compatível com outros, eu não tenho essa informação. Enfim, tá bom? Então é isso. Então nós chegamos aí ao fim. Vamos agora então para essa semana gravar então o áudio, ver os próximos vídeos e já tentar gravar se for possível, né, para não ficar muito demorado isso. E lembrando que além da gravação do da banda, né, do nosso grupo, a gente também vai gravar uma videoaula. E você pode incrementar essa videoaula, como por exemplo, se for um teclado, você pode colocar duas câmeras. Uma câmera em cima filmando as teclas e uma câmera do lado filmando você tocando. Tá bom? Então isso pode ser um recurso bem legal. Tá bom? Ou se for o violão, de repente pegando só o braço do violão, alguma coisa assim, pegando inteiro. E aí fica onde a imaginação permite aí, tá bom, gente? Valeu, um abraço, tchau, tchau.